português, em língua portuguesa, trabalho com o pessoal de pedagogia, então a gente faz um pouquinho de cada coisa, né, na universidade no interior da Bahia. E esse projeto, Conversa sobre Linguística, é a nossa segunda edição. Na primeira, a gente trabalhou com os professores da região, com casa, e acabei deixando o projeto um pouco de lado pela dificuldade de levar os convidados. Então, agora, com essa perspectiva de fazer mais encontros online, a gente retoma agora nesse meu retorno de licença maternidade, e hoje eu convidei, na verdade, assim, eu saí convidando pessoas queridas e pessoas próximas, sabe, aquelas que não podiam dizer não, para a gente continuar o projeto. Então, eu chamei Rosinês, que é professora adjunta da UFBA, né, Universidade da Bahia, já que tem algumas pessoas que não são daqui. Rose é minha contemporânea de graduação, né? E ela tem mestrado e doutorado pela UFBA, e o doutorado ela fez também o sanduíche na Universidade em Madrid. É professora adjunta, deixa eu dizer, tem experiência na área de letras, com ênfase em filologia, e atua principalmente com crítica textual, processo de produção, transmissão e circulação de textos literários, filologia e ensino, escrita negro-feminina, correspondência e textos teatrais censurados. Então, ela hoje vem conversar um pouco com a gente sobre filologia. A ideia é ser uma conversa, então eu disse a ela, fale, mas vamos deixar que o povo fale com a gente também. Então, vamos conversar. E, Rose, passo a bola para você. Muito obrigada por ter aceito o convite. Ai, gente, boa noite novamente para todo mundo. Não sei porque... não está mais retornando, não. Está dizendo, meu Deus, está retornando. É horrível quando a gente está tendo retorno, né? Eu espero que todos e todas estejam me ouvindo bem. Vocês me ouvem bem? Pronto, Vivian. Eu vou ficar olhando para você, Vivian, para poder me dizer se tá tudo ok e tal. Primeiro, agradecer imensamente a Vivian pelo convite, pela oportunidade de falar. A conversa é sobre linguística, eu vou dizer, assim, contar um pouquinho do meu lugar de fala dentro dessa área, né, dentro desse campo de saber, dizer como eu cheguei até aqui, contar um pouquinho algumas histórias sobre isso, mas o meu objetivo mesmo é mostrar que lugar é esse da filologia, né? Que lugar a filologia ocupa dentro desses estudos, né? Aquela pergunta, né? Sempre quem é de letras tem sempre, não sei se nos vários lugares que eu vi aí, das várias universidades, Amazonas, Piauí, Minas Gerais, Ceará, só para citar algumas aqui da Bahia, mas lá na UFBA é muito comum, chegava em letras, e Vivian é dessa época também, que a gente chegava em letras e perguntava, você é de língua ou de literatura? Né? Tudo começa com essa pergunta, você é de língua ou de literatura? E isso me irritava muitíssimo, porque eu era aquela que ficava em cima do muro. Eu sempre fui aquela que ficava em cima do muro. Eu sou de língua ou de literatura? Gente, eu gosto de língua, mas eu também gosto de literatura. Por que as pessoas ficam me perguntando se eu sou de língua ou de literatura? Né? E aí, no terceiro semestre de letras, da graduação em letras, eu encontrei... Não, até aí alguém está dizendo, o Romário está dizendo que até hoje essa pergunta é feita. Pois é, e assim é logo no início do curso de letras. Então, quando a pessoa, muitas vezes, ainda não sabe se é de língua ou de literatura, né? Ela ainda está se descobrindo dentro das diversas áreas desse mundo que é o mundo das letras. Então... olha, Maurício, eu estou tentando ver aqui, Maurício, obrigada por você estar aqui. Olha, nem tanto, viu? A professora é a melhor professora do ILUFBA. Um beijo para você, Maurício. Mas, voltando, né, a falar dessa questão do língua e literatura, aí a pergunta era sempre essa, você é de língua ou de literatura? O que é que você quer fazer? Aí eu não sabia responder, eu ficava sempre em cima do muro, e no terceiro semestre de letras eu descobri que existia uma área ali de letras, uma área do saber, né, uma disciplina, uma ciência, seja lá como a gente queira chamar hoje, né, que estudava língua e literatura.
porque ela tinha como principal objeto de estudo o texto em suas diversas possibilidades, que é exatamente a filologia. Então, eu aprendi a dizer para as pessoas que me perguntavam, quando me perguntavam se eu era de língua ou de literatura, eu aprendi a dizer que eu era de filologia. E assim, eu aprendi a sair eu acho que é uma armadilha para as letras, eu aprendi a sair dessa armadilha, porque quem é, por exemplo, quem faz letras e vai ser professor de português, a gente na sala de aula, a gente é professor de português, isso quer dizer que a gente ensina língua, literatura, redação, às vezes a gente ensina artes, que eu sei muito bem, se a gente souber língua estrangeira, a gente ensina inglês, a gente ensina espanhol, né? Então, eu sei bem como é essa realidade, até porque eu estou na UFBA hoje, mas antes de chegar a professora efetiva da UFBA, eu fui professora de quase todas, né? Só não fui do ensino infantil, mas do ensino fundamental 1 até hoje, né? No caso, até a pós-graduação, doutorado, eu já fui professora, já dei aula em todas essas etapas. Então, dei aula há muito tempo na educação básica e sei muito bem, né, o que ser professor dentro da educação básica e, às vezes, nas escolas públicas, né, quando a gente tem vários problemas, a gente ainda tem essas questões de ser professor de português, mas que pode ensinar várias outras coisas. Eu já tive colegas que eram professores de português e ensinavam, por exemplo, história também. Estava precisando lá e acabou tendo que dar aula de história. Mas, enfim, então, eu sou, no caso, de filologia. Eu vou mostrar para vocês, eu fiz uns slides para tentar, porque eu acabo falando demais, então a ideia não é falar muito, é tentar mostrar para vocês só. Alguém ligou o microfone, quer falar? Se quiser me falar, pode falar. Ah, não? Que quando vocês quiserem falar também é isso, viu, gente? Como é essa conversa, eu já fiquei à vontade. Eu era para ficar nervosa, porque isso não tem lógica, um negócio desse, mas eu sou dessas. Fico nervosa nos 2 primeiros minutos, depois acabou. Já vira conversa de bar. Ai, meu Deus, aqui é uma moto passando aqui. Mas então, eu fiz uns slides aqui, tá? Para mostrar para vocês, porque a ideia era tentar ser concisa. É uma área muito ampla, vocês vão ver, com muitos estudiosos, graças a Deus, né? Ainda bem que nós temos muitos estudiosos hoje. E aí eu queria contar um pouquinho da história para vocês, da filologia, como é que ela se divide, onde é que a linguística entra, né? Porque eu falei de filologia e suas interfaces. O programa, a conversa aqui é sobre linguística, né? A ideia da conversa é sobre linguística. Então, como é que a filologia entra nessa conversa? Aí, por isso eu fiz esses slides e eu vou apresentar aqui para vocês. A partir de agora, a gente acaba não vendo, né, mais vocês, enquanto eu estiver com os slides abertos. Então, eu vou pedir, Vivian, você vai ser Você fala, tá bom? Se por acaso... Pode deixar que a gente está de olho aqui. Só vou tentar aqui, gente. Espera aí. Eu quero outro. Já vem aí? Já conseguem ver? Agora está começando. Agora sim. Pronto. Então, estão vendo aí, filologia e suas interfaces, eu botei um monte de desenho bonitinho aí, um monte de figuras bonitinhas que vocês encontram. Algumas, né, estão todas na rede. Essa figura aqui, essa primeira figura, é uma figura clássica, gente. Quando fala de filologia, o povo sempre usa essa figura aqui, que é a figura de um escriba, né? E isso aqui, esse escritório aqui, né, é chamado de escritório, ou seja, é um monge beneditino, né? Então, dentro dos mosteiros, era um lugar onde se propagou, né, se transmitiu, por exemplo, muitos textos para toda a história da língua, não só da língua portuguesa, né, mas a gente pensa para toda a história da língua ocidental, né, de vários lugares no Ocidente.
Então, esse aí é um exemplo do mosteiro. Aí eu vou mostrar, daqui a pouco vocês vão entender por que essa foto eu coloco aqui para falar de filologia, porque tudo começou com essa ideia, com essa necessidade. A filologia começa com essa necessidade de guardar textos históricos, né, textos para a história da língua escrita, né, para a história dos povos. Então, tudo começou com essa ânsia de guardar. Então, é bom salvar essa palavrinha mágica aí, porque para a filologia isso é muito cara. Guardar algo para a história, né, para um futuro. E aqui é um manuscrito, inclusive, que foi doado por Nelson Rossi para a Universidade de Brasília, acho que está na Universidade de Brasília hoje, também é da literatura portuguesa, mas eu não vou falar muito sobre ele. E aqui, essa foto, gente, essa última foto aqui, que é Filologia em Diálogo, é a foto do card do último livro, do livro publicado para o evento que é Seminários de Estudos Filológicos. É um evento que começou sendo feito aqui na Bahia, né? E ainda está na Bahia, porque iria sair agora, mas não vai sair, mas assim, é um evento que, de 2 em 2 anos, nós programamos aqui em diversas universidades. A UNEB já participou, a UFES, quem está aí da UFES conhece muito bem, eu vou falar de alguns colegas da UFES, inclusive. A UESB ainda não participou, né? Então, a gente tem essa perspectiva, né, de de mostrar como são esses estudos na contemporaneidade. O que é que a filologia a ideia do evento é mostrar o que é que a filologia tem, né? O que é que a filologia está fazendo na contemporaneidade e os diversos diálogos que a filologia pode e consegue fazer com inúmeras áreas, tá? Paleografia, história, que a gente tem, né? Paleografia, história, codicologia, para quem gosta aí, os estudos de acervos, com a linguística, a gente vai ver essa interface bem próxima com a linguística histórica. Então, eu peguei essa foto para mostrar assim, um pouco o histórico, né? E essa, para mim, é uma imagem boa, porque tem aí filologia em diálogo do que seria essa filologia hoje. Então, como Vivian já falou, que eu sou professora, doutora, e então não vou ficar contando muito dessa história, só depois, se vocês quiserem. Aí eu botei uma bonequinha aqui perguntando o que é filologia. Antes de mostrar para vocês, eu queria lançar a pergunta para vocês, para saber se alguém pode arriscar a dizer o que é filologia, mas eu tirei ali a primeira para vocês não pescarem, tá? Arrisquem se não conhecem, se já ouviram falar, o que é que vocês já sabem do que é filologia. Quem se arrisca? Eu posso acompanhar o chat também. Posso falar? Claro, pode sim, Isabela. Bom, é porque a gente tem uma passada bem rápida na filologia, mas pelo que eu entendi, aqui na UEA, pelo menos, né, no curso de letras da UEA, a gente trabalha logo com a linguística. E eu acredito que, pelo que eu entendi, a filologia seria um estudo anacrônico das línguas, seria isso? Olha, a gente vai falar sobre isso. Também seria estudo diacrônico, né? Estudo histórico da língua durante o tempo. Seria estudo diacrônico das línguas. Mas essa perspectiva que você está colocando aí é a perspectiva muito da linguística histórica. E a gente vai ver por que, inclusive, a filologia e a linguística histórica acabam se confundindo em muitos lugares, né? Em muitos lugares daqui do Brasil, a filologia e a linguística histórica já andaram assim a passos bem juntinhos e acabam se confundindo porque o objeto de cada uma delas são muito semelhantes, mas é como se o interesse é um pouco diferente, entende? Mas a gente vai falar sobre isso também. Entendo, sim. Obrigada. Quem mais se arrisca aí? Isabela já falou que seria aí esse estudo histórico diacrônico das línguas, né? Que também, como eu disse, tem a ver.
Lucas está dizendo que a filologia estuda a língua pelos textos escritos. Posso falar? Pode sim. Assim, é a ciência que estuda o texto em si e se preocupa basicamente em restituir esse texto na sua originalidade, visando uma publicação, tendo em vista também o aspecto da investigação do texto, buscando a parte original desse texto. Então, é restituir o texto, é a ciência que vem para restituir um texto na sua originalidade. Obrigada, Marcos. Então, Marcos disse que a ciência que restitui o texto na sua originalidade. Aí eu vou ser advogada do diabo aqui. Será que é possível restituir a originalidade dos textos? Naquele caso dos textos, por exemplo, né, dos textos que eram transmitidos manuscrito, né, de forma manuscrita, então os copistas pegavam o texto e aí copiavam esses textos e transmitiam para outras pessoas, copiavam várias vezes e transmitiam para outras pessoas. Então, de fato, a filologia, Marcos, no século XIX, isso foi no século XIX com Lachmann, começa com essa intenção mesmo, né, de restituir os textos com a palavrinha mágica da filologia, que muita gente usa na crítica textual, né, fidedignamente, ou seja, restituir o texto de forma com que ele seja o mais fiel possível ao original, seja esse original perdido, né, que não se tem, ou um original que ainda é possível ter acesso, né? Mais alguém? Vocês estão afiadinhos aí. Teve gente que falou que é estudo da literatura, né? Estudo da linguagem, literatura a partir de fontes históricas e escritas. Então, a gente também vai falar sobre isso. Então, já vi que vocês estão afiados, aí eu passo. Ó, eu trouxe... Ah, meu pai, o que foi isso aqui? Eu não sei o que foi que eu fiz, gente. Pronto. Vocês agora estão vendo sem nenhuma notícia, né? Aqui. O que é filologia? Eu trouxe algumas... Aqui, essa primeira, a ciência que estuda o texto em suas diversas possibilidades, desde a sua produção, momento em que o autor, o escritor, ou esse escritor de qualquer texto possível, seja ele literário ou não literário, né? Pode ser uma carta, pode ser um ofício, pode ser uma ata, mas desde esse momento dessa parte que se diz da produção, né? Passando por todos os outros processos, pelos processos de transmissão, circulação e recepção de texto. Isso aqui é não sei nem se eu posso dizer um conceito, uma definição que eu coloquei, tentando, né, simplificar um pouco as definições, porque depois eu vou colocar os conceitos mais conhecidos e tal, mas essa é a definição que eu sempre levo para os alunos e para as pessoas, quando eu vou falar de filologia, é essa, porque eu acho que é mais simplificada, né? Por ser muito antiga, e aí ela remonta desde o século III a.C., vocês devem já conhecer, né, a história da Biblioteca de Alexandria, que é bom informar para todos e todas que estão aqui que a Biblioteca de Alexandria ficava no Egito, portanto, é da Mama África, né? Então, a filologia, como várias outras ciências, não nasce, porque parece que tudo nasce na Grécia, né? Parece que toda a história, tudo que é conhecimento, todas as histórias e todos os conhecimentos possíveis e inimagináveis, a gente não sabe onde nasceu, a gente arrisca dizendo que nasceu na Grécia, né? Mas a Biblioteca de Alexandria, no Egito, digamos assim, podemos dizer, né? Então, portanto, africana, né? De origem africana. A Biblioteca de Alexandria eram alguns bibliotecários, porque assim, a filologia nasce
a partir do exercício de bibliotecários. É interessante dizer isso, porque na biblioteca de Alexandria tinham esses bibliotecários, um deles, por exemplo, Aristófanes de Bizâncio, que propunha, né, começou para resgatar e na verdade, para guardar. Lembra aquela palavra que eu falei, né? Guardem, salvem a palavra guardar, né? Para guardar a memória de grandes escritos, e principalmente Homero, dos grandes feitos, isso é para depois, né? Mas assim, para guardar a memória escrita da Biblioteca de Alexandria, eles começaram a organizar, catalogar todo o material escrito, né, que eles tinham nessa biblioteca. E, a partir dessa catalogação, eles começaram a transmitir esses textos, né, a copiar esses textos e transmiti-los para outras pessoas. Então, fazer cópia dos textos para que esses textos pudessem circular por outros lugares. Então, daí começa a ideia da filologia. É daí, do século III a.C., que remonta a filologia. Então, é bem antiga, né? Já passou, e eu digo que, por ser tão antiga, ela já passou por diversas transformações e possui vários conceitos já estabelecidos por estudiosos de diversas partes do mundo, e a gente vai ver alguns deles. Alguém falou aí que a filologia... Olha esse de Erich Auerbach. Ele diz: a filologia é o conjunto das atividades, que se ocupam metodicamente da linguagem do homem e das obras de artes escritas nessa linguagem. Aí a gente já tem duas informações. Um conjunto de atividades, observe que ele não fala que é ciência, disciplina, é um conjunto de atividades para mostrar essa diversidade de fazeres mesmo, né? Conjunto de atividades que vão se ocupar da linguagem do homem e das obras escritas nessa linguagem. Então, a gente tem aí a preocupação com a língua e com o que se produz com essa língua. Aí a gente tem ainda, como se trata de uma ciência muito antiga e como é possível ocupar-se de linguagem de muitas e diferentes maneiras, o termo filologia tem um significado muito amplo, Auerbach mesmo diz, e abrange atividades assaz diversas, ou seja, são muitas atividades e são muito diversas. Aí vem Lausberg e já traz um conceito que é um pouco mais, que já se aproxima mais do que a gente conhece, por exemplo, como linguística histórica, do que a gente conhece como filologia em alguns lugares, do que a gente conheceu, por exemplo, como filologia no século XIX. Isso é o conceito de Lausberg. Ele diz: a filologia tem por objetivo de conhecimento as obras ou textos, tanto os textos de uso pragmáticos, como também os textos de uso repetidos literários. O que eles chamam de textos de uso pragmático são aqueles textos, gente, por exemplo, carta, documentos não literários, né? E o uso repetido seriam os documentos literários. Então, ele diz que se ocupa desses textos, sejam eles literários ou não literários. A filologia concentra a sua atenção nos textos literários, de uso repetido, chama-se ciência da literatura. Olha como ele vai dividindo bonitinho, né? A filologia que vai se concentrar nos textos literários vai se chamar ciência da literatura. A filologia românica tem de cumprir, e aí ele chama atenção para uma coisa, ele diz que a filologia que vai se ocupar da língua desses textos, né, pode ser considerada de filologia românica. E aí, mais uma chamada, ele diz: a filologia românica tem de cumprir nas obras compostas em línguas românicas a tarefa tripla da crítica textual, interpretação de texto e a integração superior dos textos, na história da literatura e na não consigo falar. Vai embolar e eu não vou conseguir. Fenomenologia. Jesus! Aula de dicção para ela. E aí, o outro conceito de Tagliavini, que é um conceito também muito próximo da linguística histórica, que é a filologia românica. Observe que ele já tem um outro epíteto aí, né? No caso, ele está chamando de filologia românica, um modificador para a filologia, então ele vai restringir que filologia é essa.
filologia românica entende assim, então, a filologia, essa disciplina que se ocupa das línguas românicas e dos textos escritos em línguas românicas, que são elas, né, o que a gente conhece hoje, as línguas românicas, português, todas são as derivadas do latim, né, português, italiano, francês, português, italiano, francês, romeno, né, só para a gente ter algumas delas. Espanhol, quase que esquecendo da minha segunda língua, inclusive. A filologia românica tem por objeto o estudo preponderantemente histórico e comparado das línguas e literaturas românicas ou neolatinas. E aí ele chama atenção para uma coisa, eu trouxe para vocês também para a gente ver isso. É certo que também a descrição sincrônica, e aí a gente já vai pensar, ai meu Deus, o que é isso? Sincrônico, diacrônico. Diacrônico seria a descrição histórica, ao longo do tempo, né? Sincrônico é num determinado período, o sincrônico é como se a gente tivesse tirado uma foto da língua, né? É esse tempo sincrônico. O diacrônico é a gente tentar perceber várias fotos ao longo da história. Vivian pode me ajudar também a melhorar esse conceito aí, mas seria basicamente isso. É certo que também a descrição sincrônica de qualquer fala do domínio neolatino, embora sem perspectivas históricas, fará parte da linguística românica, assim como toda a monografia sobre o autor que o escreveu numa língua neolatina poderá entrar com direito na filologia românica. Observem, vai entrar a linguística, mas vai entrar também toda a monografia sobre o autor, ou seja, tudo que foi escrito sobre o autor interessa para a filologia, não apenas a língua do texto, interessa para a filologia tudo que constitui o texto. Então, quem é que está por trás do texto? Quem é que constitui, e a gente vai ouvir falar daqui a pouco aqui, quem é que constitui a sociologia do texto? Né? Tudo isso nos interessa. E aí, seguindo, mas é certo que a filologia românica, especialmente pelas suas tradições, é uma disciplina que se baseia preponderantemente no método histórico comparativo. E aqui ele restringe a filologia ao estudo das línguas pelo método histórico comparativo, que a gente vai ver daqui a pouco. Tudo bem até aí? Vivian, tudo ok? Vocês querem tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta? Eu vou correr. Por enquanto, pode abrir o microfone, viu? Se quiserem fazer algum comentário, alguma coisa, alguma dúvida, podem falar. Não? Então, vou seguir. E aqui, gente, lá vim eu agora, já que eu estou numa conversa sobre linguística, falar um pouquinho do que seria a filologia e a linguística histórica. Cannaguilá, ele vai falar de que a filologia e a linguística histórica, elas mantêm entre si uma relação de complementariedade utilitária. Como é isso? A filologia edita textos, isso Cannaguilá explicando, né? A filologia edita textos, reconstituindo esse texto, como o colega falou, não foi, Marcos? Acho que falou que reconstituindo esse texto de forma mais fidedigna possível, então, tentando aproximar esse texto do que seria a ideia do original, do que seria esse texto de partida. Então, a filologia prepara esse texto. Então, é interessante, por exemplo, a gente pensar, quando você tem um texto editado filologicamente, né, fazendo uma edição a partir da leitura mais conservadora, fazendo uma edição crítica de um texto que foi escrito no século XVII, a gente tem a possibilidade de entender como era, né, como era que se escrevia, como era que se pontuava esse texto no século XVII, a partir do momento em que você faz uma edição mais conservadora, ou seja, quando você faz uma edição conservando os traços mesmo do texto, todas as nuances, né, daquele texto. Então, por que Cannaguilá está dizendo dessa complementaridade utilitária? A filologia, então, reconstitui esse texto, né, edita esse texto e nessa complementaridade utilitária, ela entregaria, né, ou entrega
para os estudiosos da linguística histórica. E aí vem esses estudiosos da linguística histórica, faz esse estudo sobre a língua naquele tempo, né, naquele período de tempo, e entrega, muitas vezes também, esses dados para o filólogo, porque o filólogo também vai precisar entender esses dados linguísticos para que ele entenda toda a confecção do texto, toda a produção do texto. Então, é por isso que eles dizem que... observem vocês aí como filologia e linguística histórica acaba se casando nesse sentido. E aí, tem um texto bem interessante, que é esse texto aqui que eu vou citar para vocês, que está em Cartografias do GELD, saiu em 2019, gente. É um texto de Alicia Louze, quem conhece aí da filologia aqui da UFBA, mas é um nome muito conhecido também. Aí, Alicia Louze, vou falar um pouquinho dela também. O Souza aí é Arivaldo Sacramento de Souza, meu amigo aqui, nosso amigo, né, Vivian? Daqui da UFBA. E Expedito Ximenes, que é do Ceará. Então, eles fizeram um texto fazendo uma cartografia, fazendo um panorama de todos os estudos de filologia e linguística histórica no Nordeste. É um texto muito belíssimo, um texto muito interessante, e vale a pena procurar aí depois. Então, tirando isso desse texto, ele diz que a história dessa... Com licença, professora, qual o título do texto, por favor? Eu não vou lembrar, é grande. Panorama, não sei, mas eu tenho lá nas referências. Eu vou deixar lá nas referências, viu? Tá bom. Obrigada. É um texto bem interessante. Qualquer coisa você passa para mim e eu ponho, a gente está com um grupo no WhatsApp, eu posso disponibilizar lá o nome certinho. Ah, ótimo. Eu posso passar, Vivian, então. Eu passo todos os nomes e dou. Mas eu posso colocar aqui no chat também logo, depois. Daqui a pouco eu passo. Beleza. Mas eu passo para a Vivian. Então, nesse texto, ele vai falar que a história dessas disciplinas, né, tanto da filologia quanto da linguística histórica, já foi de grande simbiose, e aí a gente vê essa mistura aí que, às vezes, a gente nem consegue diferenciar, né, o que é filologia e o que é linguística histórica, mas, embora, na contemporaneidade, hoje, elas estejam bem separadas, e a gente vai ver, eu vou mostrar aqui, pesquisas, né, tanto da área da filologia quanto da área da linguística histórica, pessoas que fazem pesquisa nessas duas áreas, e elas estão assim bem separadas hoje, apesar de, do mesmo jeito, continuarem terem essa relação de complementariedade utilitária. Essa relação não acaba, né? Ela se segue. E aí, eu tentei trazer aqui algumas coisinhas sobre a filologia e a linguística. Eu botei linguística românica, mas entenda-se aí linguística histórica, tá? Porque a linguística românica seria... como é que eu posso dizer? Restringir a linguística histórica, mas vamos pensar aí na linguística histórica e seus objetos. Então, observe esse texto lindo aqui, gente. Olha esse manuscrito. Isso aqui vou falar logo, o amor, esse tipo de manuscrito, assim, todo esganhado, né, todo acabadinho, para consertar, para restituir. Isso é o amor de Alicia Louze. Esse aí é o amor de Alicia Louze, porque a Alicia adora pegar papel, trabalhar com papel que a gente chama de papel velho, né? Ou seja, trabalhar com documentos que a gente achava que não conseguiria restituir de jeito nenhum, porque já está bem deteriorado pelo tempo, pelas ações do tempo, mas a Alicia trabalha com paleografia há um tempo e fazendo restauração, inclusive, de vários textos, e tem um projeto lindíssimo na Memória Arte, né, que está fazendo restituindo, né, vários documentos antigos. Então, esse documento aqui, eu, como filóloga, por exemplo, vou olhar para esse documento tendo como principal objeto o texto como um todo, ou seja, o que é que está escrito, quem escreveu, quando escreveu, vai me interessar com que material ele foi escrito, sabe? Qual é o tipo de caneta, qual o tipo de papel, qual o suporte, né? Assim, qual o tipo de papel ele foi escrito.
pensar as relações sócio-históricas dessa escrita, ou seja, quem escreve esse texto, quando escreve. Então, a gente interroga esse texto com essas perguntinhas, né? Quem escreve, quando escreve, com que material, em que suporte, e a gente vai para essa tentando constituir esse texto a partir dessas perguntas. Então, o filólogo vai com ver nisso aqui qual é o objeto do filólogo, o texto. O linguista histórico, ele vai pegar esse material pedindo, né, tentando resgatar a língua do texto, ou seja, quais são os traços linguísticos e os elementos linguísticos importantes que precisam ser guardados, que precisam ser resguardados dentro desse texto, para contar a história escrita daquele momento que foi escrito o texto. Entende? Então, o filólogo vai olhar para o texto como um todo, como eu falei, querendo saber quem escreveu, quando escreveu, qual é o suporte, qual é o tipo de papel, qual é o tipo de tinta utilizada, né? Qual material de escrita foi utilizado. E o linguista histórico vai se perguntando que língua é esse texto, assim, quais elementos linguísticos são importantes retratar nesse texto, né? Que léxico é que a gente consegue descobrir nesse texto? Quais são, tem letra repetida? Qual é a pontuação desse texto? Então, são outras perguntas. É o mesmo, então eu olho para o mesmo texto com interesses diferentes, tá? Então, essa é a principal diferença da filologia para a linguística histórica. Eu espero que isso tenha ficado assim mais evidente nesse sentido, nesse espaço. É pouco tempo, mas eu acho que dá para a gente perceber aí um pouquinho essa diferença. E aí eu digo aqui ainda que ambos vão examinar aqui, digamos aqui, essa bonequinha bonitinha aqui, pode ser um filólogo, ou pode ser um filólogo, ou pode ser um linguista. Ambos vão examinar o texto, mas com interesses diferentes. Aí você tem uma questão, Rose, eu mesmo faço a pergunta, mas que seria a questão é essa. O linguista, né, o pesquisador de linguística histórica, tem que necessariamente, por exemplo, saber ler esse texto, porque ele vai ter que transcrever esse texto na língua desse texto. Ele tem que conseguir, porque para que a gente trabalha isso, qual é a ciência, né? Qual a disciplina que trabalha isso? Seria aí a paleografia. Dentro da filologia tem a paleografia, né? Disciplinas de paleografia, que é quem ajuda a gente a decifrar, né? Esse texto nos seus aspectos materiais, como papel, tinta, como eu falei, né? Suporte, materiais de escrita, e nos aspectos não materiais, né? Nos aspectos linguísticos também. Qual é a letra, qual é o formato dessa letra. Então, existe aí a pergunta então, para que o filólogo, né, para que o linguista acesse esse texto, o filólogo vai precisar trabalhar antes, porque às vezes o linguista não consegue acessar a língua no texto com esse manuscrito, basicamente. Então, aí o filólogo trabalha primeiro, né, fazendo a restituição desse manuscrito, fazendo a edição desse texto, para que entregar ao filólogo um texto mais fidedigno possível. Seria essa a relação aí de quase que retroalimentação, né? E aqui, gente, eu trago um pouquinho da linguística histórica, bem resumidamente mesmo, porque a ideia era conversar um pouquinho, fazendo um pouco de história. Assim, a linguística histórica, vocês observaram, né, quando eu falei que a filologia ela é bem antiga, né? Século III a.C. A linguística histórica é um desdobramento, né? Surge como um desdobramento dos estudos filológicos, mas ela é bem recente, né? É uma disciplina do século XIX, né? Que é instaurada mesmo, ela começa a ser instaurada como disciplina, como ciência no século XIX, tá? Então, a gente tem aí essa diferença, por isso a gente pode dizer que a linguística histórica nasce, né, dos estudos filológicos, nasce da filologia, nesse sentido.
sem pensar em hierarquias, claro, mas falando desse sentido de quem vem primeiro, né? Aí a linguística histórica, eu coloco aqui a linguística histórica em 1800, esse é um texto da Maria Clara Paixão, também está lá nas referências, eu vou mostrar para vocês, é um texto bem interessante sobre linguística histórica. Ela diz que a abordagem histórico-comparada, né, como é essa abordagem histórico-comparada? A linguística histórica é a abordagem histórico-comparada, ou seja, comparar línguas ou comparar aspectos aspectos linguísticos, né, em várias línguas ou em vários períodos de tempo. A gente pode também fazer isso. No centro da reflexão histórico-comparada está o conceito de famílias de línguas geneticamente relacionadas e derivadas paralelamente a partir de uma língua-mãe. Lembram que eu falei para vocês, pensando aquela perspectiva, né, da linguística românica, a gente tem o latim, que seria aí como a língua-mãe, e aí eu falei as 5 línguas românicas que nós teríamos. Então, a linguística histórica estuda a partir dessa perspectiva histórico comparada. Então, aqui ela traz um quadro de Campbell, que é bem utilizado, né? E ela vai falar aqui, por exemplo, olha, para a gente chegar aqui às línguas, né, românicas, por exemplo, a família romance, aí você tem um proto-romance, aí daqui a gente tem, só para a gente pegar o que nós conhecemos aqui, como é que nós nascemos, olha aqui o nosso português, né? O romance ocidental, porque do proto-romance nasce esse romance ocidental e o romance oriental. No romance ocidental, a gente tem o romance ibérico, que se subdivide em ocidental, em castelhano e em catalão. O romance ibérico ocidental dá galego e dá português. Então, a linguística histórica vai estudar todas essas famílias de línguas, né, a partir de sua língua mãe, descobrir de onde essas línguas surgem, a origem dessas línguas, né? Essa é o objetivo, seria o objetivo aí da linguística histórica no século XIX, né? Século XIX. Então, a gente tem aí a linguística histórica nos 1900. Então, assim, já no século XX, como é essa linguística histórica no século XX? Eu trouxe aqui 2 nomes da linguística, não é da linguística histórica, mas é da linguística, que vocês devem conhecer, quem é de letras. Eu acho que todo mundo aí, a maioria deve ser de letras, né? Devem conhecer bem Saussure e Chomsky. Com certeza, no curso de letras, ninguém sai do curso de um curso de letras, né, sem ouvir, né, falar de linguística sem falar desses 2 nomes, né, Saussure e Chomsky. E aí, a Maria Clara Paixão faz um apanhado histórico que eu achei interessante, porque ele diz assim, nesse período, a linguística histórica, né, no século XX, no início do século XX, ela foi meio que como é que eu posso dizer? Deixada de lado em alguns momentos, em alguns instantes, para se pensar porque a ideia, né, no início do século, era, ainda naquela perspectiva estruturalista, era fazer com que a linguística assumisse o lugar de ciência. E para que a linguística assumisse o lugar de ciência, ela precisava ter um objeto sistêmico, um objeto que, de fato, não tivesse todas as intervenções extralinguísticas. E aí entra Saussure, né, pensando aquela perspectiva da língua como sistema, e ela diz que Saussure tem um lugar importante para a linguística histórica, porque ele separa, né, a perspectiva de estudo de sincronia e diacronia. Então, ou melhor dito, ela diz, a sua proposta é de que o objeto língua pode ser estudado fora da dimensão dos efeitos do tempo, então a língua não pode ser estudada dentro da dimensão do tempo, né? A língua tem que ser estudada como sistema, né? Isso tudo a gente já conhece. E aí, qual é a contribuição? No caso de Chomsky, né? O que é que Chomsky faz? Ele diz que ela vai chamar a atenção que Chomsky já entra aí na segunda metade, né, do século XX, então já está bem mais pertinho da gente, que constrói um objeto língua como entidade biológica.
A língua aí seria uma entidade biológica. Aí ele diz, a diacronia irá pertencer à língua, não à gramática, porque nesse caso, né, pensando, Chomsky pensa a língua como um objeto cultural, humano, imponderável. Então, vai pertencer à diacronia, que pode ser atravessada por diversas questões culturais, sociais e do tempo mesmo. E aí, chamando a atenção aqui eu chamo a atenção dessa parte, as duas abordagens, né, tanto de Saussure quanto de Chomsky, são radicalmente distintas em certos aspectos, mas têm em comum a característica da abstração do plano sócio-histórico. Então, ambos, ao trabalhar, ao tentar dar uma cientificidade, né, aos estudos linguísticos, eles abstraem esse plano sócio-histórico, que não pode ser abstraído, óbvio, para fazer nenhum estudo dentro da linguística histórica, tá? Então, por isso que no século XX, né, a linguística histórica teve um esfriamento, digamos assim, de estudos, e principalmente aqui no Brasil. E aqui ela traz ainda essa ideia do estudo documental experimental, que é assim, a margem da reflexão que será considerada herdeira de Saussure, seguem sendo realizadas, então, a margem dessa reflexão de Saussure e também de Chomsky, né, seguem sendo realizados estudos históricos documentais sobre as línguas ao longo do século XX. Então, assim, esses estudos histórico-documentais, ou seja, da língua em documentos históricos, ele foi sendo, na verdade, ele passa para a periferia dos estudos linguísticos durante o século XX. E só vai voltar, né, a se aquecer bastante no finalzinho, na última década já do século XX, que esse texto de Ari e Alicia e Expedito, né, Ximenes, eles vão falar sobre isso, que a linguística histórica, por sua vez, surge no contexto do reflorescimento, né, dos estudos linguísticos e filológicos no Brasil, ocorrido nas últimas décadas do século XX. E aí eles lembram de como afirma Fará. E aí, em resumo, a linguística histórica ocupa-se em acompanhar os processos de transformação, mudança e permanência, conservação de formas, criação e inovação pelas quais as línguas passam. Observem que a linguística histórica vai ter como objeto principal a língua, pensando em todas essas transformações pelas quais as línguas passam. E a filologia vai pensar todos esses processos, né, de transformações pelo qual o texto passa. Eu acho que seria essa aqui. Aqui eu trago a filologia numa outra perspectiva muito conhecida também e muito explorada, que é na perspectiva da crítica textual. Alguém falou, quando foi Marcos, né, que disse assim, a filologia é a ciência, a disciplina que restitui o texto. Então, essa parte da filologia que está responsável por restituir o texto é o que nós chamamos de crítica textual, que é o que está aqui para vocês. A crítica textual, com seu método rigoroso de investigação histórico-cultural e genética. Genética aí, gente, é em relação aos processos de criação desse texto, tá? De como ele foi produzido mesmo. Toma os textos como expressões da cultura pessoal ou social, com as preocupações fundamentais de averiguar a autenticidade dos mesmos e a fidedignidade na sua transmissão através do tempo, e de cuidar de interpretá-lo, prepará-lo e reproduzi-los, né, em edição que se identifiquem ou se aproximem o mais possível da vontade dos autores ou dos testemunhos primitivos de que temos conhecimento. A ideia é que a gente aproxime o quanto mais. É difícil a gente restituir ao igual ao original, mas a ideia é que se aproxime cada vez mais desse texto, né, dessa vontade dos seus autores, ou quando a gente não tem um autor ausente, né, esse manuscrito ausente, a gente pensa em se aproximar daqueles testemunhos primitivos,
né, de que temos conhecimento. Isso aí, essa aí é a missão da crítica textual. Eu ia até falar sobre isso aqui, algumas dessas tarefas, mas eu prefiro avançar um pouquinho dessas tarefas e depois, se vocês quiserem, a gente pode voltar a algumas dessas tarefas da crítica textual para a gente poder ver aqui algumas vertentes, né, dos estudos filológicos, porque a mim interessa mais mostrar para vocês essas vertentes, né, dentro dos estudos filológicos. Então, na perspectiva lato sensu, a filologia se dedica ao estudo da língua em toda a sua plenitude, dos aspectos da língua, passando pelo teor literário, da crítica textual e os aspectos sócio-históricos do texto escrito, literário ou não literário. Então, estuda a língua, mas estuda também esse teor literário. Pensando a crítica textual, ele vai pensar os aspectos sócio-históricos do texto literário ou não literário. E aí eu digo que há vertentes, eles ainda dizem, né, que há vertentes que assumem que é possível historicamente restituir o texto genuíno, que seria essa vertente da crítica textual, né, mais tradicional, fidedigno, e que teria fiabilidade científica para pesquisas de língua. Essa é a perspectiva da crítica textual mais tradicional. E a gente tem a vertente de teor pragmático, que é pensar a língua no seu funcionamento, né? Envolvida com as vertentes contemporâneas da crítica genética, que seriam esses estudos dos processos de criação do texto, da literatura e de outras artes também, né? E a sociologia dos textos, que é o estudo dos processos de produção, circulação e recepção histórica do texto. Aí vai me interessar quem são os diversos agentes que estão por trás do texto, porque não é só um autor, né, gente, que está por trás do texto. Então, assim, quem transmite esse texto, no caso, quem escreve, mas quem é o copista, isso vai me interessar para um caso de texto manuscrito. Para um caso de texto, a gente pensa que a filologia só estuda texto manuscrito, não, a filologia eu, por exemplo, hoje tenho me debruçado por textos modernos, então a filologia estuda os textos impressos, né? Também, então, datiloscritos, como a gente chama, textos que foram datilografados, então vai nos interessar quem datilografou, como datilografou, em que situação histórica, qual o contexto de produção desses textos, tudo isso nos interessa dentro da perspectiva da sociologia dos textos. E no campo da interpretação desses textos, né, testemunhos na contemporaneidade, especificamente na UFBA, é bom chamar a atenção, estamos empreendendo um esforço para balizar o que denominamos de crítica filológica. A crítica filológica é como se eu posso dizer, é a interpretação que você vai fazer de determinado texto dentro dessa perspectiva, dessas coordenadas, né, histórico-sociais de que a gente já falou. Crítica filológica, eu trago aqui o conceito de Rosa Borges e Arivaldo Sacramento, né, no livro Introdução à Crítica, meu Deus, Crítica Filológica, o nome do texto, eu estou péssima para lembrar o título do livro. Aí eu digo, a crítica filológica precisa ser compreendida como uma atitude crítica de leitura, concebida aqui como um espaço de produção histórica, linguística, sociocultural e política, ou seja, a crítica filológica pode ser compreendida como uma atitude crítica de leitura, é uma ética de leitura. Como é que eu processo essa leitura dentro dessas coordenadas linguísticas, históricas e culturais do texto, né? E aí, desse modo, ainda trazendo um pouco dessa perspectiva da crítica filológica, a filologia como prática humanista contemporânea, a gente já está falando dessa filologia que é muito pulsante hoje, é uma tentativa de problematizar a tradição ocidental, etnocêntrica, e recepcionar todas as possibilidades de crítica humanística, fruto das rasuras e investidas dos movimentos feministas, negros, latino-americanos, asiáticos e de outras tradições culturais não ocidentais. Um exemplo do que a gente disso é, por exemplo, Rosa Borges trabalhando com textos teatrais censurados desde 2006, inclusive, desde da UNEB, né, da Universidade Estadual da Bahia, ela trabalha com textos teatrais censurados, resgatando
esses textos dramáticos, né, da Bahia, que foram escritos na Bahia durante diversos dramaturgos que escreveram na Bahia durante esse período da ditadura. Por exemplo, eu trabalhando com os textos escritos por mulheres negras na década de 80. Então, a gente está pensando em fazer esse resgate, né, histórico, indo de encontro ao cânone, porque, gente, uma outra observação importante. A filologia, na perspectiva da crítica textual, que trabalhava, né, com restituição de texto, ela também foi muito responsável por chancelar cânones, né? Porque se escolhia quem era que era como é que fosse, digno de ser, qual texto era digno de ser restituído, que texto era digno de ser guardado para a história. Então, hoje, o que a gente está pensando vamos incluir textos que teoricamente, né, ou que teoricamente não, que na prática foram sonegados da nossa história. Então, esse também é um compromisso ético da filologia na contemporaneidade. E aqui eu trago algumas sobre a filologia, a linguística histórica, né, na Bahia, trago alguns exemplos. O pai da filologia, podemos dizer, na Bahia, foi Newton Vasco da Gama, né? Ele, na década de 1960, observe que né, tem bastante tempo, contou com 2 mestres de significativo destaque na implementação dos estudos filológicos, Newton Vasco da Gama, e dos estudos da linguística histórica, que é o professor Nelson Rossi. Então, ambos em 1960. O Newton Vasco da Gama implementando, né, a filologia na Universidade Federal da Bahia, e o professor Nelson Rossi fomentando as pesquisas em linguística histórica também aqui na Universidade Federal. E aí, só para vocês terem ideia, por exemplo, o professor Newton Vasco da Gama orientou a professora Célia Marques Telles. A professora Célia Marques Telles orientou quase, eu vou mostrar para vocês aqui alguns nomes, né? Ela orientou quase metade dos professores de filologia da Bahia hoje, inclusive ela foi minha orientadora, né? Tanto na graduação, no mestrado e no doutorado. Então, para vocês verem como a filologia, né, de 1960 para cá, ela foi dando muitos frutos, e aqui na Bahia deu bastante frutos mesmo. E Nelson Rossi, vocês já devem ter ouvido falar da professora, com certeza devem ter ouvido falar, da professora Rosa Virgínia Matos e Silva, né? E o professor Nelson Rossi foi seu orientador. Rosa Virgínia Matos e Silva, a professora Suzana Alice Marcelino também foi orientanda, né, de Nelson Rossi, que foi do presidente, né, do ALIB. Jacira Andrade Mota, que está no ALIB, é coordenadora do ALIB até hoje, também foi orientada por Nelson Rossi. Então, você vê aí quantos, né, frutos nos deixaram, tanto o Newton Vasco da Gama para a filologia, quanto o Nelson Rossi para a linguística histórica. E aí, gente, dentro dessa perspectiva da linguística histórica e da filologia, a gente tem a UNEB, aqui na Bahia, só fechei aqui esses estudos na Bahia. Nós temos estudos e professores pesquisadores na UNEB, na UFES, na UESB e na UFRB. Eu vou falar de alguns aqui, as notícias da pesquisa, né, na filologia aqui na Bahia. A filologia aqui na UFBA, especificamente, ela vai se dividir, isso por conta de uma mudança foi uma necessidade mais essa divisão se deu mais por questões administrativas. Em 2009, o programa de pós-graduação em Letras e Linguística da UFBA foi dividido em programa de pós-graduação em Literatura e Cultura e programa de pós-graduação em Língua e Cultura. Sendo assim, a filologia, lembram lá no início que eu falei, que me perguntavam, você é de língua ou de literatura? Eu dizia, eu sou de filologia. Então, a filologia teria aí de dizer para onde iria, se iria para língua
ou se iria para a literatura. O que foi que a filologia fez? Disse, nós vamos para os dois lugares. Então, a filologia se dividiu em filologia textual, que trabalha com a edição de textos antigos e modernos também, e estudo da língua desses textos, né? Dentro desse programa de filologia textual daqui da UFPA, nós temos a professora Célia Marques, que está aposentada, mas que ainda está orientando e dando algumas disciplinas na pós-graduação, Alicia, do Arlose, Eliana Brandão, Norma Lopes, Arivaldo Sacramento, Risonete Batista de Souza, que inclusive é um dos nomes da filologia aqui, né, na Bahia, que trabalha com medievo. Então, é um dos nomes, uma das grandes estudiosas do medievo. Aqui na UFBA, Ari também trabalhou com medievo no mestrado, mas Risonete é o nome de estudos, né, de textos medievais aqui da UFBA. Aqui, gente, eu coloquei só para vocês depois procurarem, tá, o site, né, daqui é só os símbolos, né, do Estúdio Filológica. O Estúdio Filológica é o grupo de pesquisa que agrega todos esses professores aqui e mais os outros que ficaram lá em Literatura e Cultura, vou mostrar daqui a pouco. Aqui é o site aqui é o slogan do Memória em Papel, que é o grupo de pesquisa coordenado pela professora Alicia Lose, e aqui é o grupo GFIL, que é o Grupo de Estudos Filológicos e Lexicais da professora Eliana Brandão, tá? Só se vocês quiserem depois buscar, mas eu acho que o GFIL, inclusive, tem um site também. E aí, ainda, na UFBA, lembram que eu falei que dividiu, né? A filologia textual ficou em língua e filologia como crítica textual ficou em literatura. E aí, dentro dessa perspectiva da literatura, a filologia vai fazer edição de textos literários, crítica filológica, né? Que seria essa interpretação desses textos, né? A responsabilidade da filologia pela hermenêutica do texto, processo de produção, transmissão e circulação de texto e sociologia dos textos. Quem compõe esse grupo da literatura no programa de literatura e cultura? Rosa Borges, que é a professora responsável por esse grupo aqui, grupo de estudos, grupo de edição e estudo de textos e equipe Textos Teatrais Censurados, né? Arivaldo Sacramento, que está nos dois, também trabalhando com aspectos de textos literários, com edição de textos literários também em literatura e cultura. Eu, né, Rosinei Duarte, que estou trabalhando agora, já trabalhei com cartas do poeta Arthur de Salles, já trabalhei na perspectiva da linguística, por exemplo, da linguística histórica e da linguística trabalhando com lexicografia, com lexicologia, porque meu trabalho no mestrado e no doutorado foi com lexicologia e lexicografia, mas sempre fazendo esse trânsito, né? Eu trabalhei, por exemplo, com o vocabulário do poeta Arthur de Salles. Então, sempre tentando transitar mesmo, fazer, na verdade, rasurar essas barreiras, né? Que não são mais bem-vindas no campo de estudo, em nenhum campo de estudo, né? Principalmente na filologia. Então, eu trabalhei com textos literários do poeta Arthur de Salles e com suas cartas, mas eu fiz uma pesquisa também linguística dentro desses textos. Hoje, eu trabalho com textos de mulheres negras. Esse slogan aqui, esse layout é o layout do Feeling, que é Filologia das Letras Negras, que é o grupo de pesquisa que hoje eu coordeno. Depois eu vou mostrar para vocês alguns trabalhinhos do Feeling. Isabela Almeida, que também trabalha com textos teatrais censurados. Débora Souza, que também trabalha com textos teatrais hoje. E Fabiana Prudente também trabalha, porque todo mundo aqui, inclusive essas 3 professoras aqui, até a Isabela, nós estamos no programa de pós-graduação. Débora e Fabiana não estão na pós-graduação ainda, mas já são professoras da UFBA. E essas três professoras foram orientandas de Rosa Borges, que foi orientanda de Nelson
de Nelson Rossi, nada, de Newton Vasco da Gama. Só para vocês saberem aí como as coisas, né, vão se alimentar. Aí, falando agora de linguística histórica, eu vou citar só alguns nomes da linguística histórica na UFBA: Rosa Virgínia Matos e Silva, Tânia Lobo, Américo Venâncio Machado Filho, Emília Helena Portela de Souza, Carlos Felipe da Conceição Pinto, que trabalha na perspectiva da linguística, da sintaxe diacrônica para a língua espanhola, por exemplo, e José Amarante Santos Sobrinho, que trabalha com latim ainda, inclusive, e dentro da perspectiva, mas dentro da perspectiva da linguística histórica também. Na UNEB, em Filologia e Linguística Histórica, nós temos Celina Abade, Conceição Reis Teixeira, João Antônio de Santana Neto e Gilberto Sobral. E aqui na UFES, né, que é a de Feira de Santana, nós temos, na perspectiva da filologia, Rita Queiroz, nossa querida Rita Queiroz, que está aposentada, mas ainda está trabalhando, né, na pós-graduação, Patrício Barreiros, Liliane Barreiros, Alícia do Alonso, que está como colaboradora no programa de pós-graduação da UFES. Na linguística histórica, a gente tem Zenaide Carneiro, Josane de Oliveira, Silvana Araújo, Norma Lúcia de Almeida e Mariana Fagundes Lacerda, na UESB. Pensaram que eu ia esquecer da UESB? Não. A UESB, a gente tem, inclusive, aí eu peço licença, né, aos mais velhos, pedindo licença ao amigo querido Marcelo Moreira, que trabalha na pós-graduação aí também, né, com filologia. É ele quem está na pós-graduação em filologia. Em linguística histórica, nós temos Cristiane Tempone, né, e Lucas Campos. Alguns devem conhecer aí, tanto o Marcelo, quanto a Cristiane e o Lucas. Aqui, gente, são as referências. O texto de que eu falei para vocês, que a colega perguntou, uma pessoa perguntou quem era, é esse aqui, eu estou copiando já para mandar para vocês. Espera aí. Eu vou botar aqui no chat, mas eu vou passar para a Vívia também, não se preocupem. Aí, gente, olha, alguém falando aí de Amarante. Amarante é perfeito mesmo. Eu aprendi, terminei letras, mas já quando eu era professora, gente, imagine, eu fiz um curso Amarante deu um curso de latim para professores e alunos também. E eu fui fazer, assim que eu entrei como professora efetiva, lá vou eu. Eu disse, não, eu professora de filologia, tinha que dar aula de história da língua espanhola, história da língua italiana, francesa, né? Porque história das línguas românicas, eu digo, eu preciso fazer uma reciclagem de curso. Nesse curso aí eu fui ser aluna na cara dura, na cara de pau, pedir para ser aluna de José Amarante, ele é realmente maravilhoso. Então é isso, gente. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Vocês podem fazer perguntas, por favor, fiquem à vontade. Eu só vou tentar ver se eu consigo abrir, acho que consigo. E vou partilhar. Vocês conseguem ver a tela? Estão conseguindo ver minha tela? Não, você interrompeu, agora está começando. Peraí. Agora sim. Estão vendo aí a tela, né? Esse é o grupo Feeling, é o grupo que eu coordeno. E eu vi que tem professores de português aqui, né? Inclusive, a gente está na perspectiva de trabalhar pegar esse material da filologia para tentar levá-los como propostas didáticas, né? Pegar material da filologia, trabalhos que textos com os quais a filologia trabalha, com os quais nós trabalhamos dentro do grupo, para levar propostas didáticas para a educação básica, né? Então, por exemplo, esse aqui, ó, não sei se a gente vai conseguir ver. Não sei se você... o uso de documentos manuscritos na sala de aula, colocando em prática. Então, a gente pensou uma proposta didática simples, né, para
fazer a pesquisa para que os alunos, por exemplo, alunos da educação básica, fizessem pesquisa em acervos e tal. Então, a gente tem uma série de... Eu estou passando aqui só para vocês verem. Então, toda semana a gente coloca alguma coisa nova lá no grupo. Então, se vocês, lá na página, se vocês puderem e quiserem acompanhar, eu agradeço imensamente. E aí vai ser bem legal. Vivian, eu estou com vocês. Fiquem à vontade para fazer as perguntas. Ai, Rose, o povo está apaixonado, eu também. Obrigada, foi ótimo. Tem mãozinhas levantadas aqui para fazer pergunta. Mas antes, deixa eu só avisar o pessoal: tem um link para preencher a lista de presença, tá no chat, e a palavra-chave que vocês vão colocar lá é sistema. Então, quem não preencheu ainda, clica aí no link e vai preencher a lista de presença, certo? Então, ó, tem uma mãozinha suspensa aqui já há um tempão. A pessoa desistiu. Oh, meu Deus! Agora tem Isabela. Tinha a Jussi com a mão para cima. Isabela, quer falar? Pode abrir o microfone. Boa noite, foi perfeita a exposição. Gostaria de agradecer muito. Conheci um pouco, né, sobre a filologia. E... Ah, meu Deus, Caiu na hora que estava falando. Jamila, tem dessas coisas. Rose, ela voltou, Isabela? Voltei, gente. Desculpa. Aqui no Norte, a gente trabalha muito a questão da oralidade. E eu gostaria de saber como o estudo filológico se arrumaria nos textos orais, em mitos indígenas e africanos também, por exemplo. Como é que ficariam os estudos? Isabela, você tocou num assunto importantíssimo. E, assim, aqui o problema da gente, hoje, nós não temos ninguém, até o momento, trabalhando com textos orais. A professora Célia Teles, ela já trabalhou com falares, com falares do sertão nordestino, né, e coisa e tal. Então, ela fazia transcrição desses falares, muito parecido com o Alibe, por exemplo, Vivian, né, com o que o Alibe faz. Ela fazia a transcrição para para pensar prosódia, para pensar essas questões, mas, assim, era um trabalho de transcrição, você acabava, é óbvio, né, não vai, nunca a gente vai transformar a língua falada, né, na perspectiva escrita, porque a oralidade fica no escrito, né, vai permanecer no escrito, da forma como ela transcrevia, mas era um trabalho que foi o único trabalho que começou a ser feito com linguagem oral, né? Tem uma outra menina, não. Gente, eu chamo todo mundo de menina. Eu tenho esse problema. Inclusive, o pessoal tem 70 anos, 80 anos. Menina, como é que você fez isso? Então... Célia Teles, menina, né? Eu chamo Célia Teles, menina, vou te contar um negócio. Eu chamo Célia Teles de menina. Então, no caso de Jéssica, né? A Jéssica que foi orientanda de Alícia. Não vou lembrar o sobrenome de Jéssica. Jéssica Sanches, né, que foi orientanda de Alícia, que ensaiou a pensar, né, modelos metodológicos da filologia para a língua oral, para a língua falada, para a língua falada mesmo, né? Mas até então a gente tem uma falha grande aqui, que é isso. Nós estamos trabalhando basicamente com textos escritos. Você indicaria um teórico para a gente começar a pensar assim? Você indicaria alguém? Teórico para vocês começarem a pensar. Olha, eu acho que a base seria o professor Newton Vasco da Gama, lá do início, né, que quando começou, que foi ele, inclusive, que orientou a professora Célia a fazer esses trabalhos. Então, acho que, porque ele vai trabalhar com a perspectiva da dialectologia, na perspectiva histórica, né, da dialectologia. Então, o professor Newton, os textos do professor Newton Vasco da Gama, para começar nessa perspectiva aí, seria mas contemporaneamente, assim, hoje, autores contemporâneos eu não conheço.
Obrigada, professora. Obrigada. Obrigada, Isabela. Rose, tem uma pergunta no chat aqui de Jamile de Jesus. Como faz para estudar filologia, se especializar? A gente que veio da UFBA, a gente vai criado na filologia, né? A gente faz muito parte da nossa formação. Essa filologia, Célia Telles, é nossa, né? E aí, como é que faz para eles se especializarem? Ai, que maravilha, gente! Eu tenho gente que perguntando sobre como se especializar em filologia. Primeiro, vem para cá, para a Bahia, né? Porque aqui a gente tem um time super forte. Ou vou falar, é claro que gente que eu estou chamando aqui para a Bahia, né? Mas na Bahia e tem outros lugares também do estado, tem outros lugares também do Brasil, mas a Bahia é que é legal, né? Então, para se especializar, a gente tem muitos textos, né? É interessante primeiro ler esses textos. Gente, espera. Eu vou tentar achar, enquanto eu vou respondendo, eu juro que eu vou colocar aqui o link para vocês baixarem, para quem tiver interesse, baixar o texto, porque o download é gratuito. Pronto, eu vou dizer qual está no site do Memória e Arte, o livro que nós produzimos sobre filologia, né? Filologia e suas interfaces. Eu acho que é, inclusive, bem parecido com o título da minha palestra, porque é resultado de todos os trabalhos que foram apresentados, diversas perspectivas filológicas que foram apresentadas no último seminário de estudos filológicos. Fazer logo propaganda também para quem quer se especializar. Tem o 10º CEF, que é o 10º Seminário de Estudos Filológicos, que vai acontecer virtualmente, as inscrições já estão abertas, então podem procurar também 10º CEF, que para quem quer aí conhecer um pouquinho mais, vai ter essa possibilidade nesse seminário. Rose, eu vou pegar tudo com você depois, no privado, e botar no grupo, tá? Ótimo. Larissa de Jesus, ela diz que é formanda em Tá cortando, Vivian. Na UESB, de Vitória da Conquista, e que está se interessando por linguística. Está conseguindo me ouvir, Rose? Rose, dá para ouvir? Ela diz que seria complicado perguito letras. Cortou muito, eu não sei, eu não consigo, alguma coisa. E aí? Ela tem interesse em linguística e eu só ouvi o resto de letras. Só que ela é da pedagogia. Ela é da pedagogia. Tá. Aí ela pergunta se ia ser muito complicado seguir uma especialização em linguística por ter formação de base em pedagogia e não em letras. Eu acho que depende da área que ela vai seguir, né? Para isso, dentro da perspectiva da linguística. Por exemplo, eu vou falar da professora Ana Lúcia Souza, que é professora de letras, né? Ela veio da pedagogia, ela fez pedagogia, ela é da sociologia também, e depois fez doutorado em linguística, na área de letramento. Então, depende da área que ela vai escolher. Que você quiser se dedicar a isso, porque sentando, estudando, a gente corre atrás do conteúdo, né? Mas eu acho que sim, vai lhe dar trabalho. Mas quem está querendo estudar quer ter trabalho, né? Que ninguém que estudar vai ser sem trabalho. Isso mesmo, Vivian. Eu costumo dizer que ninguém nasce cantor, né? Mas se qualquer pessoa quiser cantar, vai ser cantor. Então, mesma coisa, se quiser, vai se dedicar aí um tempinho, vai gastar mais tempo, é aquela questão, você vai investir mais tempo do que uma pessoa que fez letras. É essa a diferença, né? Eu acho que é só essa a diferença. O que eu costumo dizer,
É o que eu costumo dizer sempre. Eu invisto mais tempo para aprender algumas coisas do que outras pessoas, porque tem coisas que eu tenho dificuldade para aprender, mas eu aprendo tudo que eu tiver disposta para aprender. Vou demorar mais, mas aprendo. Então, é possível. Com certeza. Marcos pergunta de que maneira a historiografia contribui para os estudos filológicos, uma vez que ambas têm como objeto de investigação texto manuscrito ou impresso, publicado ou não. Contribui muito, Marcos. Como é que a historiografia vai contribuir para os estudos filológicos, nos possibilitando essas coordenadas sociohistóricas, né, de que precisamos do texto. Esse contexto de produção, o contexto sociohistórico de produção do texto, tudo isso a historiografia, né, nos oferece. A gente busca, por exemplo, eu estudo, para estudar os textos teatrais censurados, porque eu estudei também, né, eu também passei pelos textos teatrais censurados, escritos na época da ditadura, mas eu trabalhei só com textos escritos por mulheres, era o meu interesse, meu recorte, né, na década de 70. E eu precisei estudar muito história. Eu fui buscar os historiadores sobre história, tanto os estudiosos da área de teatro, né, falando de historiografia do teatro, quanto historiadores mesmo falando sobre a perspectiva da ditadura, porque para a gente entender até as palavras, entender a forma como aquele texto foi escrito, a gente precisava entender o contexto de produção mesmo, né? O que foi a ditadura e tal, e isso que nos dá é a história. Então, filologia e história andam assim, unidas, de mãos dadas. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer fazer alguma consideração? Não? Rose, adorei te ouvir. Você falou mais de uma hora, menina, que ia ser rápido. Já deu 9. Mas foi gostoso de ouvir. Foi gostoso de ouvir. Eu acho que ficou satisfeito a gente saber um pouco mais. E eu fiquei encantada, né? Eu fui sua colega, nunca fui sua aluna, então não tinha ouvido você falando ainda. Aqui, ó, Carlos pergunta, professora, eu queria que falasse um pouco do resgate da memória cultural do povo brasileiro, peraí que subiu, e a importância da filologia nesse cenário. E o ensino na escola caberia, como apresentou em determinado momento em um livro, é importante os alunos fazerem esse percurso filológico nos textos? Foram 2 perguntas. Ai, que maravilha. Menina, essas 2 perguntas dão mais 2 palestras, vou logo avisar. A primeira pergunta da memória cultural dá uma palestra, e a segunda que é filologia e ensino, inclusive, gente, a perspectiva da filologia, como a filologia chega até a escola, né? Vou começar daí. Como a filologia chega para a escola é uma das minhas perspectivas de estudos agora, né? Eu tenho esse interesse agora, na verdade, desde muito tempo, né? Porque eu me incomodava muito ver todos aqueles trabalhos, né? Ou alguém me lembrou de beber água, foi Maurício, né? Obrigada, viu, Maurício? Eu sou terrível, eu esqueço de beber água direto. Então, assim, todos aqueles trabalhos, todo esse trabalho que a gente faz, né, dentro da filologia, e parece que era como se a gente estivesse falando sempre para o nosso próprio grupo, né? Como diz, catequizando o vigário. Então, a ideia de catequizar o vigário. Aí, isso sempre me incomodou. E a minha perspectiva agora aqui, como professora e como pesquisadora, agora eu quero levar esses estudos filológicos para a educação básica. Eu quero tentar fazer algumas propostas, elaborar algumas propostas para a educação básica. E aí eu venho estudando isso desde 2018, desde 2017, na verdade, eu venho trabalhando com isso, eu sou coordenadora uma das orientadoras, junto com outra colega, outra amiga querida, que é a professora Mônica Menezes, eu sou coordenadora do programa Residência Pedagógica aqui na UFBA, né, para a língua portuguesa. Então, a gente faz alguns estudos, inclusive,
eu tenho um texto sobre isso, escrito sobre isso, e aí eu vou... Vivian, por favor, me lembra de mandar esse link também desse texto. Eu escrevi esse texto para o Seminário de Estudos Filológicos em 2018, que era a ideia é ensinando a transgredir, pensando aquela perspectiva da Bell Hooks, né? Ensinando a transgredir, como levar a filologia, né, para a sala de aula, a partir, resgatando, e aí eu já vou um pouco falando, respondendo a outra palestra, que é sobre memória cultural. Então, como é que eu fiz isso, né? Para resgatar a memória cultural. Eu falo de o resgate da memória cultural, por exemplo, das mulheres negras, porque assim, a gente parece, na Bahia, a gente tem, apesar da gente ter 83% da população negra, né, na Bahia, quando a gente vai falar de história, aí pensando em historiografia, né, quando a gente vai falar de história, gente, história da literatura, tá? Quando a gente vai falar de história da literatura, as mulheres, negro na literatura já é raro, né? Baiano. Quando a gente vai para mulheres negras, aí fica ainda mais raro. Aí você diz assim, hoje a gente já tem vários nomes, conheço vários nomes. Ok, hoje a gente tem visto, né, cada vez mais os nomes, ainda bem, né, saindo para o mundo. Mas eu fui trabalhar, aí eu fui resgatar o que eu estava chamando, o que eu disse para as minhas alunas, né, eu vou buscar quem foram essas mulheres, essas escritoras Exu. Exu no sentido de aquela que abre caminho. Quem foi que começou, né? Quem foram essas mulheres escritoras negras que começaram, que arrombaram a porta do mercado editorial, que era fechado, né? Muito fechado para essas escritoras. Então, quando a gente faz esse resgate de escritoras da década de... Eu estou fazendo resgate de escritoras da década de 70 e da década de 80, né? Quando a gente faz esse resgate de escritoras negras da década de 80 e 70, a gente está contribuindo para a memória cultural da Bahia, para a memória escrita da Bahia. Então, é nessa perspectiva que a filologia trabalha de mãos dadas, né, com a memória cultural, resgatando esses textos. Por exemplo, a professora, por isso que eu disse que era outra palestra, gente, porque tem muitos exemplos. A professora Alicia Louze, ela tem um projeto, ela fez um projeto, editou as atas da Irmandade Protetora dos Desvalidos. O nome do projeto é Mãos Hábeis, ou mãos pretas, mãos negras, mãos hábeis, alguma coisa assim, para desmistificar, né? Voltar. A história sonegou o negro como escritor, sonegou o negro que... Negro era sempre a história do negro, parava sempre na escravidão, né? Como não organizado, como não detentor da escrita, da língua portuguesa, e aí ela faz esse resgate dessas atas e mostra a articulação de várias pessoas escravizadas, né, que como eles se articularam dentro dessa irmandade. Então, é também um outro exemplo de resgate dessa memória cultural para, nesse caso aí, né, para os povos, para todo o Brasil e para o povo negro, em especial. Não sei se eu respondi. Professora, você fala disso, eu tenho... A minha pesquisa atual é sobre a autoria feminina negra, né? Eu trabalho com Ponciá Vicêncio da Conceição Evaristo, e é justamente esse resgate da ancestralidade, é o foco da minha pesquisa. Aí eu fiquei muito interessada nas suas pesquisas, eu queria saber como a gente pode ter esse contato. Então, Isabela, eu, inclusive, eu tenho uma orientanda que está fazendo uma dissertação sobre Conceição Evaristo também, comparada, né, literatura comparada, Conceição Evaristo e Chimamanda Adichie, pensando a violência nessas duas escritoras, né? Em obras dessas duas escritoras. Então, tem o feeling aqui, eu vou deixar meu e-mail também, para, se vocês tiverem interesse, e você quiser, eu vou deixar aqui. Estou escrevendo. Já prometi tanta coisa nesse grupo,
Vou botar o e-mail também. Já botei aqui. Pronto. Aí, Isabela, você pode me escrever também, a gente pode conversar sobre isso. É muito interessante. Obrigada, professora. Eu estou pesquisando isso, escrita de mulheres negras, eu estou pesquisando há mais ou menos, deixa eu ver, é porque, na verdade, eu comecei para a literatura, eu comecei em 2017, mas eu comecei em 2013 fazendo pesquisa de mulheres, e aí mas não tinha feito esse recorte interseccional, nessa leitura interseccional. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Rose, muito obrigada. Você conseguiu manter as pessoas lá esse tempo todo. Foi muito bom. Agradeço demais. Agradeço a vocês que vieram. O grupo, alguém perguntou, vai ser mantido, porque são 3 palestras, então ainda tem. A próxima é sobre dialectologia com Sandra Prudêncio e a última é sobre sociolinguística com Lorena Nascimento. Então, eu vou manter o mesmo. Massa! Nosso pessoal todo. E aí a gente vou colocando as informações para vocês, certo? Agradeço bastante. Vou falar agora no grupo sobre aquele. A Rosinês nem soube, sobre o BO aqui da lotação da sala. Vou oferecer uma. Meu Deus, o que foi? Porque institucionalmente era para caber 250 pessoas e chegou no 100, travou. E eu fiz pelo canal. Aí para o próximo eu vou falar com o pessoal da tecnologia, mas também já estou vendo aquela transmissão direto para o YouTube para não ter erro no próximo, certo? A gente já está arrumando tudo aqui. Então agradeço, já peço desculpa porque algumas pessoas vão ver esse vídeo depois, porque eu vou deixar para eles. Então sinto muito pelo desgaste por não terem conseguido entrar como pretendiam, mas foi maravilhoso, foi uma noite ótima, produtiva. Eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente, porque foi bem bom para a gente, né? Muito obrigada, Rose, de coração, por ter reservado esse tempo para a gente. Foi muito bom. Obrigada, gente. Muito obrigada pela escuta atenta, né, de todos. E como eu disse a vocês, sigam o feeling, porque é importante para a gente, é o que a gente ganha de pesquisa, né? Quando a gente consegue divulgar essa pesquisa para o máximo de pessoas possível. Então, sigam o grupo no Instagram e a gente vai se falando também. Um abraço. Vivian, muito obrigada mesmo, viu? Por ter. Não é o agradecimento não é só padrão, não é só protocolo, não. É de verdade. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até mais. Tchau. Boa noite. Tchau, Maurício. Bom te ver aqui. E alguém está perguntando qual é o Instagram. É o feeling, @feeling. Deixa eu botar.